Como é que tá a saúde do presidente, assim? Tá 100% já recuperado para aguentar esse batidão? Tá melhor que a nossa. Olha, mas então quer dizer que o presidente, assim, tá com saúde para o mandato todo? Quiçá mais 2, né? Se é resfriado ou é gripe? Qual que é a diferença? A diferença, na verdade, é a intensidade dos sintomas. Se a pessoa vacinou e teve resfriado, não necessariamente foi porque a vacina não funcionou. Tá resfriado, não vai visitar nenhum bebê. Olá, que bom receber vocês aqui nesse espaço para a gente conversar sobre ter uma vida mais saudável. Afinal de contas, quem quer viver mais e viver bem? Porque não adianta nada, né? A gente querer ter aí longevidade, mas não ter saúde para poder usufruir de tudo que a vida nos oferece. Então aqui a gente vai poder tirar várias dúvidas sobre assuntos que vão ajudar a gente a cuidar do nosso corpo, da nossa mente e sempre com um especialista. Hoje a gente vai conversar sobre infecções respiratórias e nada melhor do que a infectologista Ana Helena Germolho. Que bom que você veio, obrigada. Eu que agradeço, né, Vivi, o convite de estar aqui. É sempre um prazer, mesmo com a agenda puxada, mas é sempre um prazer estar contribuindo um pouquinho, né, e tentar desmistificar um pouquinho das doenças infecciosas, porque o mundo é infectológico. Não, você tirou a minha fala, porque eu ia contar para vocês exatamente isso. Ana Helena Germolho, toda vez que surge alguma nova doença, ou enfim, alguma coisa que chama atenção e que a gente tem que noticiar, eu ligo para Ana e ela fala, tá vendo? O mundo é infectológico, então tudo passa por você, né, Ana? Acho que tudo passa por uma especialidade que foi muito subjugada e muito desconhecida até a pandemia, né? As pessoas nem sabiam que a infectologia existia. E agora a gente está aí, né, para tentar desmistificar um pouco, não é um bicho de 7 cabeças, mas de uma forma ou de outra, seja na nossa vida fora do hospital ou dentro do hospital, tudo passa pela infectologia. E você sabe que eu tô feliz de receber aqui, porque foi assim que a gente se conheceu, né? Foi batendo um papo, tirando dúvidas naquele auge das lives da pandemia, tirando dúvidas sobre Covid, que, aliás, você se tornou uma referência aqui no DF, a primeira pessoa que foi contaminada, enfim, você que atendeu e cuidou. Então, foi uma fase bem desafiadora, mas que, graças a Deus, está controlado, né? Eu acho que não existe nada, eu sempre falo, né? Não existe nada 100% bom, nem 100% ruim na nossa vida, nem ganhar na Mega Sena. Não que eu tenha ganho. Mas estava de folga e passei pelo hospital para resolver algumas coisas e acabou que me chamaram para atender essa paciente. Perguntaram se eu não teria medo, claro que não. Né? Eu acho que como infectologista, qualquer um gostaria de estar ali na minha pele atendendo a primeira paciente do DF e a primeira paciente grave do Brasil. E, graças a Deus, deu certo o tratamento dela, com um esforço não meu somente, de longe, né, que não foi só meu, foi de uma equipe inteira lá do Agarram. E aí deu certo o tratamento dela. E, claro, ganhei meu presente de pandemia, né? A gente se conheceu, muitas coisas aconteceram de lá para cá e agora a gente está aqui numa outra fase da vida. É isso mesmo. E antes da gente até entrar nessa história mesmo, né, das doenças respiratórias. Você já tinha imaginado na vida que pudesse passar por algo parecido? Não, acho que nunca nos meus sonhos infectológicos eu nunca pensei em viver uma pandemia. Acho que nem eu, nem ninguém, né? Nem se a gente lesse os Cavaleiros do Apocalipse, né? Acho que nem se a gente lesse isso a gente teria imaginado. Né? Eu lembro que quando eu estava preparando uma aula quando saiu o alerta internacional da Covid. Eu até pensei assim, nossa, será que isso aqui vai chegar aqui? Era outubro para novembro de 2019. A gente pensava que não, mas tinha que se preparar da mesma forma como a gente se preparou para o Ebola, por exemplo, e não chegou aqui. Né? Mas eu acho que nem nos meus melhores sonhos infectológicos eu pensei em viver uma pandemia tão de perto, acho que no olho do furacão, né? Porque o Agarram era o hospital referência para atendimento desses pacientes. Também nunca pensei
em viver essa vida, né, tão corrida. Na época eu trabalhava em outros hospitais e ainda bem que deu certo. Né? Ainda bem que você fala, nem tudo, né, 100% para um lado para o outro, né? Foi uma experiência também, um crescimento enorme. E imagino também que um momento muito desafiador. Você falou que não teve medo ali de atender, mas passou por esses momentos também, né? Não tive medo de atender. Eu acho que o maior medo que eu tive, Vivi, foi mesmo quando eu fiquei doente, né? Que eu fiquei doente em agosto de 2020. Na época não tinha vacina, nem tinha perspectiva de vacina. E todos os hospitais aqui em Brasília estavam cheios, inclusive os que eu trabalhava. Né? Então, a gente já sabia que, naquela época, a perspectiva era assim, mais ou menos, o paciente iria agravar por volta do 10º dia. E no 10º dia eu piorei também da doença. E como todo bom jacaré, né? Fiquei trancada em casa. Não aconselho isso. Né? Mas com o suporte dos meus amigos, claro, do pessoal do hospital. Mas eu acho que esse foi o meu maior medo na pandemia. Né? No começo eu fiquei longe dos meninos, dos meus filhos, né? Mas acho que medo mesmo eu tive quando eu fiquei doente. Fora isso, eu acho que eu só tenho que agradecer a experiência. Né? Foram 2 anos, que mais parece 20. Acho que eu nunca estudei tanto de uma doença em tão pouco tempo. Né? Era pouco tempo para dormir, pouco tempo para estudar, mas eu acho que foi um aprendizado que não se pode mensurar. Esse tipo de aprendizado a gente tem que levar para a vida. Não somente o aprendizado técnico, né? Mas também o olhar diferente de como a gente convivia com os pacientes e o fato do paciente entrar no hospital e não saber se ele voltava. Eu acho que isso daí foi a grande dúvida que os pacientes perguntavam para a gente. A gente também não tinha essa resposta. Eu acho que esse foi o maior aprendizado, né? A gente olhar diferente para o paciente e para a família que está do lado de fora. Não, sem dúvida. Agora sim, graças a Deus já sabe lidar melhor, né, com tudo isso. E aí, Covid não vai ser também o nosso único assunto de hoje, ainda é também, né, uma infecção respiratória. Mas Covid já tá virando parte do passado. Eu acho que tem outras questões que a gente até fica... Influenza, por exemplo, né? A gente tem, inclusive, os últimos boletins da Fiocruz que estão dizendo exatamente, mostrando um aumento de influenza, bronquiolite, um pouco de Covid e tal, mas nesse período. São as principais doenças respiratórias? Então, o boletim da Fiocruz, ele fala que realmente a gente está tendo um aumento da entidade, né, síndrome respiratória aguda grave. Quando a gente fala disso, então todo boletim da Fiocruz, ele se refere às últimas 6 semanas. Então, eu só posso me comparar hoje às últimas 6 semanas. Então, se eu comparo hoje com 6 semanas atrás, né, então a gente vai ter um pouco mais de casos. Mas se eu comparar, por exemplo, com 2 anos atrás, eu vou estar muito menor do que 2 anos atrás. Então, é tudo questão de referencial. Comparado às últimas 6 semanas, eu vou ter um aumento da síndrome respiratória aguda grave, que é uma entidade. Na verdade, se a gente fosse traduzir para o leigo, seria aquela doença respiratória que leva a falta de ar grave, que o paciente precisa ser tratado em ambiente hospitalar, idealmente no UTI. Essa síndrome ela pode ser causada por várias coisas. Doenças virais, doenças bacterianas, doenças fúngicas e outras N doenças. O que esse boletim ele traz para a gente é um aumento de doenças respiratórias secundárias a quadros virais, só que a gente precisa delimitar a faixa etária. Então, quando a gente observa as crianças, nesse período está sendo mais comum o vírus sincicial respiratório, que sempre foi mais comum em crianças, se a gente excluir o período do auge da pandemia, os 2 últimos anos, se a gente excluir a Covid. Né? Mas o vírus sincicial respiratório, que é um tipo de vírus muito comum em crianças, principalmente nos bebês, ele é uma das grandes causas dessas internações e agravamento em quadros graves em crianças. Quando a gente olha os adultos, é claro que a gente tem a Covid, mas a gente tem outras entidades também virais, que é a influenza, que nessa época é muito comum de ter o aumento. Então, não é nada assim para a gente ficar desesperado, sair correndo igual louco, ou achar que a gente vai viver uma nova pandemia. Por coincidência, hoje de manhã, né, eu estava olhando o boletim, vendo na televisão, e o meu menino perguntou, né, mãe, é outra pandemia? Eu disse, não, João, isso já era esperado de acontecer. Né? Então, assim, não é de desesperar. Não, acho que até essa questão mesmo do período. Né? Assim, todo mundo acho que fica um pouquinho mais receoso, mas assim, acho que ninguém espera de novo algo como a gente viveu, né? Mas é um período ali de outono, inverno, é normalmente
em que se agrava um pouquinho mais isso por conta do frio? Quando a gente está no outono, a gente tem a polinização, que é uma das coisas que favorecem as doenças respiratórias, inclusive as doenças alérgicas, que podem evoluir para quadros graves. E a gente tem o frio também, onde as pessoas tendem a estar mais juntas, os ambientes mais fechados, e a imunidade natural, que é consequente da última vacinação contra a gripe, ela já caiu. É esperado que aconteça isso. Então, por isso que a gente está tendo agora o adiantamento da vacina da gripe, né? E aí fica a orientação de todo mundo vacinar contra a gripe. Então, nessa época, é normal de acontecer isso. Então, é normal de ter um aumento de doenças respiratórias, né? Principalmente nas crianças não vacinadas ou nos adultos não vacinados e nas doenças que não são passíveis de vacinação, como o vírus sincicial respiratório, que acontece nas crianças. A gente não tem ainda vacina contra ele. Então, a gente precisa estar atento, né? Principalmente nos bebês, que são os mais afetados, e aí vacinar as outras classes acima de 6 meses, que aí já tem a vacina disponível. A vacina... Muita gente fala assim, não vou vacinar, né? Até os mais idosos têm um pouco disso. Não vou vacinar porque depois acaba ficando gripado. Não, na verdade, a vacina, ela não vem para evitar a gripe. Ela pode evitar, mas é para imunizar. Você tem uma fala boa. Você já sabe que eu já lhe falei, né? Nenhuma vacina... Primeiro que a vacina não faz milagre, não gera campo de força, né? Nem dá superpoderes. Então, toda vacina, ela nasceu com um princípio. A gente não morrer da doença, né? Secundariamente, a gente não ter a doença, mas primeiro a gente pode ter a doença, mas que seja um quadro leve da doença. Ok, não tem problema. Tá? Quando a gente fala especificamente da vacina da gripe, a gente tem duas, né? A quadrivalente e a trivalente. Então, uma protege contra 4 vírus e outra protege contra 3 vírus, que são os vírus que tiveram um maior predomínio de circulação recentemente. Então, isso H1N1, influenza. Isso, quando a gente fala vacina, especificamente a vacina de influenza, né? Porque muita gente fala assim, eu vacinei e fiquei gripado. Mas não são só esses vírus que causam a influenza, ou o quadro gripal, ou o resfriado, né? Então, existe uma gama gigantesca de vírus que causam quadros que a gente chama de resfriados, ou quadro de gripe, que é o quadro com mais sintomas, que causam esses quadros. Então, não são só esses 4. Então, se a pessoa vacinou e teve resfriado, não necessariamente foi porque a vacina não funcionou, né? Mas pode ser porque a vacina não funcionou e não deixou você morrer daquela doença, ou porque você está com outro vírus que não aquele que contém dentro da vacina. Então, não existe essa desculpa de eu vacinei e fiquei gripado. Ok, a vacina não vai fazer milagre, né? É só para você não morrer da doença e tá tudo certo. Agora, a bivalente, inclusive a gente começou esses dias para vacinar acima de 18 anos com a vacina bivalente contra a Covid-19. Enfim, também há uma certa dúvida de algumas pessoas em vacinar ou não. Já tomou 3 doses, 4 doses, vou vacinar de novo ou não? Não sei se nesse período já houve aí também um tempo suficiente para ter uma pesquisa de impacto disso na saúde, algumas consequências ali da vacina, para a gente poder clarear isso e as pessoas terem mais tranquilidade em tomar essa vacina. E a gente comparando com a vacina da influenza, né? Por que eu tenho que vacinar todo ano a influenza? Porque os vírus mudam, né? Da mesma forma, como a gente tinha uma outra variante no início da Covid, as vacinas anteriores, que não a bivalente, que a gente chama de monovalente, elas eram destinadas ao vírus original. Hoje a gente já tem um vírus que tem outras variantes que estão circulando. Outras variantes significa que ele tem outras mutações. Então, hoje a gente já sabe que o vírus que mais circula, né, da Covid é o da Ômicron e suas subvariantes. Então, eu preciso atualizar a vacina. A vacina que a gente tem, a monovalente, ela tem essa plasticidade que permite que ela seja atualizada. Então, o que se trata da vacina bivalente? Nada mais do que a atualização da vacina inicial que a gente tomou. Da mesma forma que a gente toma anualmente a vacina contra a influenza, que são vírus diferentes, né, que circulam, agora tem a recomendação de tomar a bivalente, porque é a vacina que é específica para a variante que mais circula hoje em dia, que é a Ômicron. Pode ser, e isso só o tempo vai dizer para a gente, que a gente precise tomar o ano que vem uma outra dose. Isso só a ciência vai dizer para a gente com o passar do tempo. Mas o que a gente sabe hoje? Que a vacina bivalente ela é necessária porque tem uma atualização em relação à monovalente, que era
para o vírus original. Não significa que a monovalente não funcionou, mas que agora a gente precisa de uma vacina moderna, mais moderna, vamos dizer assim, para ser mais fácil de entender. Então, a gente precisa dessa vacina mais moderna. E isso não significa que ela vai trazer prejuízos para a gente também. Ao que me consta, ninguém virou jacaré, né? Bom, ainda, graças a Deus, acho que o pessoal tem já tem esse entendimento em tomar mais, né, realmente a vacina. Acho que aqui, quando começaram essas outras, quarta dose e essa bivalente, acho que diminuiu um pouquinho mais, mas as pessoas já estão entendendo um pouco melhor já a importância. O problema é que no início da pandemia, todo mundo estava desesperado, louco, né, rasgando a roupa e querendo vacina. Agora, como a doença ela se tornou menos letal, só que mais transmissível, as pessoas perderam a noção da gravidade na doença. Mas isso não significa que ela não exista. A gravidade ela continua, e não somente a gravidade, mas os efeitos a longo prazo da doença que a gente já sabe que acontece. Sistema nervoso, a famosa Covid longa. Né? Então, quando você vacina, mesmo a doença hoje sendo menos grave em termos de letalidade, mas ela é potencialmente mais deletéria, ou seja, faz mais mal a longo prazo, porque tem a Covid longa. Então, precisa vacinar até para proteger contra isso também. E a Covid longa, ela acontece não somente nos adultos, ela acontece também nas crianças, fora as outras, né, associações que a gente tem em crianças também. Então, assim, é necessário a bivalente, né? Já está disponível acima de 18 anos, independente se tem ou não comorbidade. Então, a recomendação é que atualize o cartão de vacina. Bom, a gente estava falando aí sobre os casos também com crianças. Bronquiolite, acho que é uma das questões mais preocupantes para os pais, principalmente nesse período, porque aumenta o número de internação de crianças ali até 2 ou 4 anos. Até 2, a bronquiolite ela é mais comum, não que ela não possa acontecer, mas ela é mais comum na primeira infância, até os 2, 3 anos de idade, principalmente nos recém-nascidos. Por isso que a gente recomenda, né? Tá resfriado, não vai visitar nenhum bebê. Né, é contraindicação absoluta. Está resfriado, não vá. Então, essa já é uma orientação para os pais também, para dizerem, não, por enquanto não vem visitar. E outra coisa, não existe esse negócio de deselegância. Se chegou alguém resfriado na sua casa e você está com um bebê recém-nascido, não deixa entrar. Porque, afinal de contas, essa pessoa que está resfriada não vai lá ficar no hospital com a sua criança. Quem vai se ferrar é o pai e a mãe. As noites mal dormidas são os pais. E a preocupação também, porque a bronquiolite é um quadro potencialmente grave em criança. Né? Então, é muito deselegante. Você vai lá resfriado, você tá, tudo bem. Né? Às vezes é a avó, é a sogra, né? Mas eu acho que nesses casos compensa comprar essa briga. E quais são os sintomas para ficar atento? Um sintoma gripal. É um sintoma gripal, mas a bronquiolite ela costuma evoluir de forma muito rápida nos bebês. Né? Então, as crianças com quadros respiratórios, bebês com quadros respiratórios, é sempre recomendado fazer uma avaliação no pediatra. E se o bebê começou a chiar, começou a ficar cansadinho, imediatamente levar para o hospital. Não deixa para esperar o dia amanhecer, não espera o final de semana acabar. É um quadro que precisa de atendimento, né? E quanto mais precoce você tem esse atendimento, melhor o desfecho da criança. Isso para as crianças. Para os adultos, em que momento que a gente fala assim, não, agora não dá mais aquele remédio caseiro, preciso procurar um médico? Vivi, a gente tem, assim, algumas recomendações básicas, né? E aí é muito importante nos idosos, porque o idoso volta a ser quase que um bebê na nossa vida, né? Então, teve dificuldade de se alimentar, não está ingerindo líquido, vômitos frequentes ou cansaço, aí a pessoa precisa fazer uma avaliação médica. Né? Porque às vezes só alguma orientação de medicamento ou uma hidratação, principalmente em idoso, né? Muda o desfecho. E o idoso com um quadro, mesmo que seja viral, né? É passível de agravamento e é uma das coisas mais frequentes que a gente recebe no hospital, é idoso que tem um quadro viral e depois emerge para alguma complicação. Agora, a gente fala de gripe, às vezes é difícil a gente diferenciar, tá com bronquiolite, tá com H1N1, o que é? Porque os sintomas são muito parecidos, assim, só pelos sintomas dá pra gente dizer se é uma gripe ou outra, ou não, precisa realmente do exame? A gente tem o resfriado, que é o quadro leve, e a gente tem a gripe, que é o quadro mais
mais grave, não mais grave, mas de sintomas mais proeminentes, mais importantes, né? Isso foi ótimo, porque uma dúvida enorme é essa. É resfriado ou é gripe? Qual que é a diferença? A diferença, na verdade, é a intensidade dos sintomas. Costumeiramente, a gripe ela é causada pela influenza. E o resfriado ele é causado por outros vírus, por exemplo, o sincicial respiratório, noronavírus, existe uma gama de vírus. Mas isso não significa que a influenza não possa também dar sintomas mais brandos. Mas, costumeiramente, o vírus influenza costuma dar sintomas mais graves, como febre alta, dor nas articulações, dor muscular, cansaço, fadiga, que realmente deixa a pessoa de cama. Né? E nesses casos, mesmo que seja influenza ou outro vírus, não tem como a gente identificar o vírus sem fazer um exame laboratorial específico para isso. Não é qualquer exame de sangue também, é um exame específico para identificação. Se a gente for ver assim, tem alguma... Muda a conduta em relação à identificação viral? Muda, né? Porque hoje a gente já tem medicamento, que é o Tamiflu, né? Para influenza e que muda o desfecho da pessoa, muda o desfecho, e principalmente quando a gente fala em gestante, em crianças e idosos, né, que são considerados grupos de risco, que podem evoluir para quadros mais graves. Então, é interessante que nesses casos, quando você se sente, né, mais cansado, dor no corpo, aquela gripe que a gente chama gripe forte, né? É interessante de fazer esse exame de identificação viral, porque aí sim, quanto mais rápido a gente inicia o medicamento, né, que é o oseltamivir, famoso Tamiflu, quanto mais rápido a gente inicia o medicamento, mais brando os sintomas eles se tornam, mais rápido a pessoa melhora e o desfecho, né, tende a ser melhor. A gente pode claramente evitar óbitos, evitar morte com o início do medicamento de forma precoce. Por isso que é interessante a gente disponibilizar esse exame para a população. Agora, já ouviu, assim, principalmente os mais velhos, eu escutava muito isso da minha avó, que falava assim, olha, cuida direitinho dessa gripe, tem que ficar 100%, porque gripe mal curada pode dar pneumonia. É isso mesmo? Pneumonia viral vem ali de um sintoma gripal inicial? Veja, o vírus nunca vai se transformar numa bactéria e vice-versa. Vírus vai ser sempre vírus, bactéria vai ser sempre bactéria. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas se eu tenho um ambiente no pulmão do paciente e eu tenho uma doença viral e ali eu tenho uma agressão, porque o vírus vai gerar uma agressão, né? E aí eu tenho produção de secreção ali, por exemplo. E ali naquele meio eu tenho uma bactéria que está ali de bobeira, como todo mundo tem. Ela pode se aproveitar desse ambiente onde eu tenho uma quantidade de oxigênio baixa, eu tenho um paciente que vai estar imunodeprimido porque ele vai estar combatendo uma infecção, a bactéria pode se aproveitar desse ambiente e começar a se multiplicar e causar uma pneumonia bacteriana, né? Todo ditado popular ele tem o seu quê de verdade. Nunca ache que um ditado popular está errado. Nunca duvide da sua avó. Nunca duvide da sua avó. Né? Então, se ela fala que a gripe mal curada vai dar uma pneumonia, é porque tem um quê de verdade. O vírus não vai se transformar na bactéria, mas a bactéria pode se aproveitar da presença do vírus para começar a se multiplicar e gerar uma pneumonia mais grave. A pneumonia é sempre bactéria? Não. Né? Pneumonia eu posso ter bactéria, por vírus, por fungo, até pneumonia química, né? Então, existe N causas de pneumonia. Pneumonia é simplesmente o termo, né, genérico de uma agressão ao meu pulmão. A causa pode ser várias. Entendi. E foi exatamente o que teve o presidente Lula, né? A gente fala que ele veio com uma influenza e pneumonia, para quem não sabe, a Helena Germólio assumiu em janeiro a coordenação da equipe médica da presidência e foi a responsável pelo adiamento da viagem do presidente à China. Não, eu não. A doença. A doença que foi responsável, eu só aconselhei. É de bom tom não viajar com patologia pulmonar aguda grave. E como é que foi? Porque vocês estavam chegando de uma viagem, o que você observou que não estava certo? Nós estávamos voltando, tivemos uma agenda extensa, né? Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. Na volta do Rio de Janeiro, o presidente teve um desconforto, né? Sugerimos que ele fosse ao hospital para a gente fazer uma avaliação mais minuciosa e aí identificamos a pneumonia. Nesse meio tempo, é o exame que a gente orienta que a população faça, né, para saber se é somente um quadro bacteriano ou se tem alguma coisa viral associada. E como saiu, né, foi noticiado na imprensa,
que o presidente também tinha um quadro de influenza associado. Então, o que recomenda-se a medicina aeroespacial e a infectologia também é que qualquer patologia pulmonar aguda grave infecciosa, tradução, se eu tenho qualquer condição infecciosa aguda de vias respiratórias, eu não devo viajar. Principalmente quando a gente pensa num idoso sendo submetido a uma viagem de 30 horas, como seria a viagem à China. Claro que se fosse uma coisa urgente, inadiável, um compromisso de vida ou morte, a gente tem que pesar sempre risco-benefício. Mas nesse caso, o benefício não superaria o risco. Foi uma decisão difícil, mas para você ou para o presidente? Para ele, com certeza. Mas para você também, quando você teve que falar, olha, minha orientação é não vá, como é que foi? Então, eu tô ali para cuidar do CPF, né, da pessoa, né, e não da instituição. Claro, né, que guardando as devidas proporções, a gente entende que é uma decisão difícil, até porque a gente já tinha toda uma equipe que já estava na China, esperando que a gente chegasse lá. A viagem estava para o sábado, se eu não me engano, mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no bem-estar, né? Se há uma piora, por exemplo, durante a viagem, a gente não sabe até onde essa piora poderia chegar. E a gente sempre tem que colocar, antes de tudo, o bem-estar, né? A segurança, né? Tanto a segurança... o pessoal da segurança faz, mas a segurança médica também, a saúde em primeiro lugar. Então, sem saúde, ele poderia até fazer, né, uma viagem, mas não sabe os danos que poderiam, até a gente sabe, né, os danos que poderiam causar, mas nesse caso a recomendação é não viajar. Né? E mais porque ele tem uma doença também transmissível. A influenza é uma doença transmissível, que a recomendação, você, o presidente, qualquer pessoa que tenha influenza, é de manter o isolamento, como a gente fazia para a Covid, como a gente faz para a Covid. Né? Então, você não pode, né, ir numa viagem dessa passar influenza para outras pessoas. Agora, você falou do risco de pegar um avião com uma gripe. Isso, assim, qualquer pessoa com uma gripe ou resfriado, ou tem que ser algo assim mais grave, corre um risco de pegar um avião? Qualquer pessoa que já tenha voado, resfriada, por exemplo, já aconteceu comigo, sabe como é ruim a gente estar com secreção, por exemplo, quando a gente está congestionado e viaja, né? Por conta da pressurização que ocorre na cabine, em altas altitudes, a gente tem uma piora do quadro, a gente tem piora do quadro respiratório, dói muito. Isso se a gente falar só em vias aéreas superiores, né? Então, com sinusite, fazer um voo, dói muito, né, por conta da pressurização. Fora disso, a gente tem, em altas altitudes, a gente tem uma redução da quantidade de oxigênio circulante, que a gente chama de hipoxemia, que é normal encontrar em qualquer voo. Então, se eu coloco uma pessoa com pneumonia, submetido a alteração de pressão, né, por conta da altitude, e uma alteração de oxigenação, que já é esperada que ocorra, e mais numa viagem tão extensa como a China, que dá 28, 30 horas, então, eu submeter a um risco muito alto, né, sabendo que a gente poderia adiar essa viagem uma semana, como foi feito. Né? Então, é um risco muito alto. Então, a recomendação para qualquer pessoa, né, é que em doenças agudas respiratórias, né, viral, bacteriana, é de não voar. Né? E aí cabe a nós a fazer a melhor orientação. E mesmo que não fosse uma pneumonia, por exemplo, mas o fato de estar com influenza, a gente vai transmitir para outras pessoas, e não somente para as pessoas da equipe nossa, como para as pessoas onde a gente passaria nos outros países, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não passar para ninguém. E quem tiver que fazer uma viagem, mesmo uma viagem rápida, ou tá ali com, né, nariz meio entupido, alguma coisa, procurar um otorrino é a melhor indicação antes de voar. Se está com sinusite, está com quadro respiratório, está com resfriado mesmo, agudo, né, a recomendação, né, se o voo não puder ser adiado, né, que tome algumas medidas que o otorrino vai saber recomendar, né, para minorar, né, as ações que a gente vai sofrer durante o voo.
zerar vai ser impossível. Mas pelo menos para a gente mitigar e sentir um pouco menos de dor, porque eu já voei com sinusite e foi muito ruim. Não dá para menosprezar essa dorzinha não, que fica Não ali, é dorzinha, né? não, é dorzona. Mas a gente bem, quando vai viajar, naquela, né, quando começa ali a subir, já fica um pouquinho, o ouvido fica meio dolorido, né? As crianças principalmente sentem muito isso, imagina congestionado, né? Eu já voei daqui para Florianópolis, que é relativamente rápido, né? E nem era, e assim, foi de uma hora para outra que eu fiquei muito congestionada, estava no plantão e emendei com um voo, é péssimo. Então a recomendação, se puder adiar, né, sempre adiar, porque sempre vai haver, né, novas viagens, aí a gente não sabe qual é a consequência de uma pneumonia voando tantas horas. Bom, mas você me falou ali logo no início, né, que essa questão, vocês estavam vindo de várias viagens, assim, notou que o presidente não estava ali tão bem, e agora, assim, tem sido puxada a rotina, né? Assim, uma agenda de... Acabaram de... Em menos de um mês, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, tá vindo por aí agora Inglaterra, para coroação do rei. Como é que tá a saúde do presidente, assim? Tá 100% já recuperado para aguentar esse batidão? Tá melhor que a nossa. Você tá disfarçando a olheira e tá bem. Olha, eu tô com 1 quilo de reboco aqui na minha cara para disfarçar minhas olheiras. Não, e o que se deve, né? Ele toma alguma coisa para imunidade, para ficar melhor? O presidente está com 77 anos. Não, ele tem uma alimentação muito boa e ele faz atividade física diariamente, né? Na maior parte das vezes, 2 vezes por dia, né? De manhã e à noite. Então, a atividade física, ela é recomendada, a menos se houver alguma contraindicação, ela é recomendada para qualquer pessoa, né? Porque vai fortalecer a musculatura, causa bem-estar, libera hormônios, né, que causam bem-estar na gente e a longo prazo, né, melhora o coração, melhora as articulações, melhora a musculatura, melhora o hormônio, melhora tudo. Então a atividade física faz parte e deve fazer parte para qualquer pessoa, né, para criança, para adulto e principalmente para idoso. Eu falo sempre pra você, naquele horáriozinho de meia-noite às 5 da manhã, pra você fazer uma atividade física. Porque a olheira não vai ficar assim. Vai melhorar minhas olheiras. Olha, mas então quer dizer que o presidente, assim, tá com saúde pra o mandato todo? Quiçá mais 2, né? Nossa, então quer dizer, não vamos ficar preocupados com tantas viagens e com uma agenda apertada. Não, a viagem faz parte. A viagem eu acho que é a parte mais importante, né, uma das partes mais importantes do governo, né, mas eu acho que com certeza, né, isso ninguém pode duvidar, a saúde dele está melhor do que a nossa e se depender da saúde vai ter muito governo pela frente, não somente 4 anos. Deixa eu te perguntar, bom, a gente está falando aqui, né, mundo infectológico, a gente falando aqui sobre essas questões de doenças respiratórias, enfim, mas se a gente pudesse então, assim, para encerrar, dar uma dica que você pudesse dar, assim, para ter uma vida mais saudável, qual seria? Ô, Vivi, muita gente me pergunta, assim, me pede assim, me passa remédio para aumentar a imunidade. E eu devolvo a pergunta para o paciente, né? O que a gente faz para melhorar a imunidade? É muito simples. É simples de saber, mas é difícil da gente conseguir, né? Alimentação adequada, sono adequado, atividade física. Essas coisas são os pilares do nosso bem-estar, né? Não existe remédio milagroso para melhorar a imunidade, né? Até porque senão a gente daria para outros pacientes que têm doenças imunossupressoras, pacientes que têm câncer. Não existe milagre. Quer dizer, não existe milagre para aumentar a imunidade. Então, se eu tiver um sono adequado, uma alimentação adequada e atividade física, eu consigo melhorar várias outras coisas do meu sistema imune. Então, se houver uma recomendação, sono, alimentação, atividade física e vacina. Olha só, nem sempre é fácil a gente encontrar um tempo para fazer tudo isso, mas é por isso que a gente está aqui, né? Abrindo esse espaço para a gente poder tentar encontrar aí algumas formas, para a gente ter atenção a isso, né? Para relembrar o quanto isso é importante, para que a gente tenha uma vida longa, para que a gente viva mais, que a gente viva bem. Ana, eu ficaria aqui horas conversando com você, eu tenho certeza que vão ter outros motivos para a gente vir aqui bater esse papo, tirar dúvida de muita gente. Até porque o mundo é infectológico. Tá vendo? Então já fica o meu convite para uma próxima. Obrigada. E vocês, obrigada também. Até um próximo programa.